entregar ao Senhor as nossas vidas, o nosso culto, louvor e adoração. Nessa manhã quero refletir com a igreja acerca do tema sermos parecidos com Jesus. Parecidos com Jesus. Esse é o tema de nossa reflexão nessa manhã. John Stott, um autor inglês, no prefácio do livro dele, O Discípulo Radical, ele explica para os leitores o motivo pelo qual ele escolheu o título dessa obra. E ele inicia dizendo que em todo o Novo Testamento, os seguidores de Jesus são chamados de cristãos apenas três vezes. Em Atos 11, 26, que diz lá que então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Depois, também lá no livro dos Atos, no capítulo 26, verso 28, Paulo vai estar fazendo a defesa dele diante do rei Agripa, e o rei diz para ele: pode convencer-me a tornar-me um cristão? É a segunda vez que a expressão cristão aparece no Novo Testamento. E por último, em terceiro lugar, a terceira vez, é lá em 1 Pedro 4,16, em que ele diz assim: contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Ou seja, por pertencerem a Cristo. Mas o John Stott, ele vai continuar dizendo que tanto cristão como discípulo são palavras que implicam relacionamento com Jesus. Porém, discípulo talvez seja mais forte, porque revela o relacionamento entre aluno e professor. Nós, ao longo da história, somos reconhecidos muito mais como cristãos, ficou mais forte essa ênfase nessa palavra do que a palavra, a expressão discípulo. Sendo que cristãos no Novo Testamento aparece só em 3 lugares. No Antigo Testamento não aparece porque Cristo ainda não tinha vindo, Então, surge no Novo Testamento, no livro de Atos, depois que Jesus morre, ressuscita e a igreja começa o seu avanço. Então, em 2 momentos essa expressão aparece em Atos e em um momento ela vai aparecer lá na carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 16. Então, uma das principais características de um discípulo é ser parecido com o seu mestre. O próprio apóstolo Pedro, que eu acabei de citar agora, por último, e talvez por causa dessa experiência que eu vou citar, tenha escrito aquelas palavras sobre sofrer por ser cristão. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam o momento em que, após a prisão de Jesus, Pedro nega a Jesus por 3 vezes. Os que estavam ali, vai dizer o texto, que Mateus vai dizer assim, que na última vez que Pedro negou a Jesus, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia, mesmo Pedro tentando esconder a sua proximidade com Jesus, isso não foi possível. Ser discípulo ou discípula de Jesus implica em nos tornarmos semelhantes, parecidos com o Mestre Jesus. Pedro,
antes dessa experiência, né, do encontro com Jesus ressurreto, quando o Senhor restaura a sua vida, pergunta para ele por 3 vezes se Pedro o amava, e Pedro nas 3 vezes confirma, e o Senhor diz para ele: então vai, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Pedro, antes de ter essa experiência com Jesus ressurreto, no dia da morte de Jesus, ele o nega 3 vezes. Mas apesar de negar Jesus e tentar se esconder, isso não foi possível, porque o jeito dele, o fato dele ter andado com Jesus e as pessoas terem visto ele junto com Jesus, e a maneira dele falar, o denunciaram. Então ele não conseguiu ali se esconder. Então, ser semelhante a Cristo é o desejo de Deus para o seu povo desde a eternidade. Desde a eternidade o Senhor sonha com que nós sejamos semelhantes ao Senhor. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 29. Diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, desde a eternidade, né? Paulo está dizendo que aquele que ele de antemão, ou seja, eternamente já conhecia, ele já havia predestinado essas pessoas, né? Todos os seres humanos, todos aqueles que amam ao Senhor, para que se tornassem semelhantes a Ele, para que se tornassem parecidos com Ele. 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 18, vai dizer assim: e todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Deus desejava que nós nos tornássemos semelhantes ao Senhor desde a eternidade, mas Ele, no tempo presente, Ele trabalha e deseja trabalhar para que nós possamos nos tornar semelhantes a Ele, e também Ele deseja que eternamente nós sejamos parecidos com o Senhor, numa perspectiva também escatológica, numa perspectiva do final dos tempos. A primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 2, vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então, ser semelhante a Cristo é o desejo de Deus desde a eternidade, é o desejo do Senhor no tempo presente, e é o desejo do Senhor que nós nos tornemos assim eternamente também. No final dos tempos, quando o Senhor voltar, quando a sua igreja vier, nós estaremos com o Senhor, seremos semelhantes a Ele e o veremos como Ele é. O primeiro texto que eu li, Romanos 8, 29, diz, né? Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós fomos, irmãos e irmãs, criados à semelhança de Deus, mas com a queda do homem, com o pecado, nós perdemos muito dessa semelhança plena. Não perdemos totalmente, mas o pecado, ele destruiu a imagem divina com a qual nós havíamos sido criados, aquela plenitude que existia ali quando o Senhor criou o homem e a mulher,
e os colocou no jardim e diariamente ia se encontrar com eles na viração do dia. Mas, segundo o texto de Romanos, a conformidade à imagem de Deus significa sermos como Jesus, e a semelhança com o Mestre é o propósito eterno do nosso Criador. Nós muitas vezes citamos o versículo anterior de Romanos, do capítulo 8, o verso 28. É um texto que a gente gosta muito de citar, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós muitas vezes gostamos de citar esse texto numa perspectiva triunfalista, numa perspectiva em que nós citamos esse texto, crendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós vamos ser abençoados pelo Senhor. Alguma coisa está acontecendo, algum problema está acontecendo, mas a gente acredita que aquilo está acontecendo para que nós sejamos abençoados pelo Senhor, mas abençoados por Ele apenas aqui nessa perspectiva, de ter um emprego novo, de ter mais dinheiro, de ter saúde, de ter um carro melhor, uma casa melhor, uma vida melhor. Nós muitas vezes nos agarramos a esse texto para defender algo que vai favorecer a nossa vida enquanto vivemos aqui nesse tempo. Mas a gente se esquece, que a parte final, desse texto vai dizer o motivo pela qual todas as coisas cooperam. Quando eu penso no propósito citado de nos tornar semelhantes à imagem de seu Filho, eu prefiro pensar na tradução da NVI, que diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E ainda tem uma outra tradução, outro manuscrito que diz assim: sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam. Romanos 28 não pode ser lido separado de Romanos 29, porque é em Romanos 29 que está o propósito eterno de Deus de sermos semelhantes ao Senhor. E Ele usa todas as coisas para esse fim. Eu não posso dizer que sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, pensando nisso numa perspectiva terrena. Mas o Senhor, Ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque em todas as coisas o Senhor está trabalhando para que nós possamos cumprir o propósito eterno do Senhor de sermos parecidos com Cristo. Essa é a vontade de Deus desde antes da criação do mundo. Desde antes do mundo ser criado, o Senhor sabia que o pecado entraria no mundo. Ele sabia que haveria queda. Ele sabia que nós nos separaríamos dele. E Ele já havia planejado que o Senhor Jesus, que o seu Filho pudesse vir, morrer na cruz em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser restaurados por Ele, para que o nosso relacionamento com Ele pudesse ser renovado, para que nós pudéssemos ter aquela amizade que havia sido rompida com o Senhor por causa da queda, por causa do desejo de seguirmos a nossa própria vontade, a nossa própria mente. Essa amizade, esse relacionamento de amor eterno, ele pudesse ser restaurado. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, o versículo 28 não fala sobre sermos abençoados pelo Senhor, como se tudo dissesse respeito a bênçãos materiais, mas é apenas sobre nos tornar semelhantes ao Senhor.
O segundo texto fala sobre o propósito temporal, o propósito presente, o propósito de Deus de nos fazermos durante a nossa jornada, durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, nos tornarmos parecidos com o Senhor Jesus. Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o seguinte: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Esse texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, ele está num contexto em que Paulo está falando à igreja de Corinto sobre a glória da nova aliança, que é superior à glória da primeira aliança. O pacto que foi feito lá no Monte Horebe, quando Moisés recebe as tábuas da lei, quando o Senhor decide em Abraão, fazer com que todas as famílias da terra sejam benditas, sejam abençoadas. Então Paulo, ele está dizendo, que a primeira aliança ela se baseava na lei, que tinha sido gravada em tábuas de pedra, e que quando Moisés volta do monte, após falar com o Senhor, Moisés ele estava com o rosto dele como? Resplandecente. Não é isso que diz o texto bíblico lá do Gênesis, lá do Êxodo, aliás? Mas essa glória era uma glória passageira. E assim que essa glória, que esse resplendor na face de Moisés, assim que ele acabava de falar com o povo, tão logo ele voltava do monte, essa glória, esse resplandecer do seu rosto, ele passava. E o que Moisés fazia? Moisés cobria o rosto para que o povo não visse que ele não estava mais reluzente. E ele só tirava o véu quando ele voltava lá na presença do Senhor, lá no tabernáculo, lá na tenda do encontro, para ali o Senhor poder se manifestar e falar com ele novamente. Esse texto está em Êxodo, capítulo 34, do 29 ao 35, depois você pode ler na sua casa. Então Paulo ele está justamente dizendo que a semelhança de Moisés, que perdia o resplendor, a primeira aliança já não tem a sua glória, ou seja, ela já não pode salvar. Mas a glória que permanece é a glória que vem do Senhor Jesus Cristo, e que eu e você, nós podemos ter acesso a essa glória constantemente. Constantemente nós podemos ter acesso a ela, sempre que entramos na sua gloriosa presença. Sempre que nós chegamos na presença do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Diz o texto, E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, que vem do Senhor, que é Espírito. Ou seja, é a cada encontro com Jesus, no tempo presente, nesse tempo, nos dias em que nós vivemos, é que nós vamos sendo transformados na mesma imagem que nós contemplamos no Senhor. A Bíblia King James, a versão atualizada, tem a tradução que é mais próxima do original, que vai dizer assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Refletimos a glória do Senhor como um espelho. Assim como a nossa imagem é refletida no espelho, a imagem do Senhor, ela se reflete em nós todas as vezes que nós nos encontramos com Ele.
Deus tinha um propósito eterno de nos tornar parecidos com Ele. Deus deseja que no tempo presente nós possamos ser parecidos com o Senhor Jesus, buscando a cada dia, a cada momento. Moisés, lá no Antigo Testamento, ele ia ao monte, foi ao monte para receber a palavra de Deus. Depois ele ia na tenda para poder se encontrar com o Senhor e ter o direcionamento de como ele deveria conduzir o povo, conduzir aquela multidão de pessoas que ele havia tirado do Egito e que agora estava levando para a terra da promessa que o Senhor havia feito. Mas para receber essa direção, ele precisava entrar na presença do Senhor. E todas as vezes que ele entrava na presença do Senhor, a glória do Senhor vinha sobre a sua vida. Ou seja, todas as vezes que nós nos chegamos na presença do Senhor, todas as vezes que nós vamos buscar o Senhor na oração, na palavra, pedindo o direcionamento dele para as nossas vidas, nós somos transformados e vamos tendo a semelhança do Senhor. As pessoas, talvez você já tenha ouvido isso naqueles momentos que você está muito crente, está aí, ou eu, estou crentão, buscando o Senhor, orando. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim: a pessoa nem te conhece, você chega lá num lugar, numa repartição pública, em qualquer lugar, conhece alguma pessoa e começa a conversar com ela, e aí a pessoa, antes de você falar quem você é, que você é de Jesus e aquilo que você faz, a pessoa diz assim: poxa, tem alguma coisa diferente em você. Tem alguma coisa em você que me traz paz, tranquilidade, alegria. Isso é a glória do Senhor refletida na nossa vida, na imagem, nós vamos nos tornando mais parecidos com o nosso Senhor, vamos ficando mais parecidos com Ele, vamos buscando mais e mais a sua presença e a sua face, e Ele vai fazendo com que o rosto dele resplandeça sobre nós, fazendo com que a alegria dele encha a nossa vida, a paz dele encha a nossa vida, o fruto do Espírito seja abundante sobre a nossa vida e nós possamos exalar sobre a vida do outro aquilo mesmo que o Senhor tem feito, tem realizado nas nossas vidas e nos nossos corações. Por último, o terceiro texto, o terceiro propósito do Senhor é que nós possamos chegar diante dele, vendo como ele é, e sermos totalmente, porque por enquanto a gente vai ficando em alguma medida parecido com o Senhor, porque a gente ainda vive aqui no tempo, a gente ainda está preso aqui, não mais o domínio do pecado, o governo do pecado sobre as nossas vidas, mas a gente ainda é pecador, a gente ainda falha, a gente ainda pisa na bola, a gente ainda maltrata as pessoas que a gente ama, a gente ainda faz coisas que fazem com que essa glória do Senhor ela vá diminuindo. Mas vai chegar um momento, e João diz isso, 1 João capítulo 3, versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, se Deus está trabalhando com essa finalidade, não é surpresa que Ele nos chame para cooperar com Ele. Nós sabemos e não sabemos. Não sabemos com detalhes o que seremos, mas sabemos que seremos como Cristo. Eu acredito que não há necessidade de saber mais nada, porque a gente já deveria estar contente com a promessa
gloriosa dessa verdade de que estaremos com Cristo e seremos como Ele. Na verdade, todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. 1 João 3, versículo 3. E o capítulo 2, versículo 5 e 6 de 1 João, vai dizer assim também: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor está aperfeiçoado. Desculpe, vou repetir. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele, e aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Versículo de número 6, a parte final. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Ou seja, o saber que um dia veremos o Senhor, estaremos com Ele plenamente, que as aflições do tempo presente, elas não podem se comparar com a glória que a nós há de ser revelada pelo Senhor nesse dia, deveria nos motivar e desejar de todo o nosso coração buscarmos o Senhor constantemente, buscarmos ao Senhor diariamente, para que a cada encontro nós possamos ser transformados à semelhança do Senhor, de glória em glória, porque esse é o propósito do Senhor desde a eternidade, que nós possamos ser parecidos e parecidas com Jesus. Então, eu acho que se desde a eternidade Deus já desejava isso, e o seu propósito continua enquanto aqui vivemos, e será completado de forma total quando estivermos com Ele eternamente, eu acho que isso já é o bastante, já me basta, já deve servir para mim, para você, deve servir para você que acompanha, como a maior motivação de estar andando com o Senhor. Lembrar de que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, e que o propósito eterno do Senhor é fazer com que nós sejamos parecidos com Jesus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, não é para a gente ter casa bonita, roupa nova, dinheiro no banco, mais saúde, mais conforto, mais passeio, mais diversão, mais viagem, como se Deus fosse um pai rico. Ele é, a Bíblia diz que Ele é o dono de todo ouro, toda prata, mas como se Ele fosse um pai rico que tem que atender todas as necessidades, todos os caprichos do seu filho, da sua filha mimada. Não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para que a gente possa ter um relacionamento com Ele, para que a gente possa se tornar parecido com Ele, para que a gente possa revelar a glória dEle. E ao revelarmos a glória dEle, as pessoas se sintam atraídas por Ele. Como diz lá as bem-aventuranças, que Jesus vai descrevendo, e eu já disse para vocês, que o significado de bem-aventurado, de Macário, que pode ser traduzido como feliz, é aquele sentido de que a pessoa olha para a gente, para os crentes, devem olhar para nós e devem dizer assim: nossa, que vida boa aquele fulano ali tem, que vida boa aquela fulana ali tem. Mas não por causa das coisas externas, porque Jesus vai dizer que bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, bem-aventurados aqueles que são os humildes.
Bem-aventurados, assim, os bem-aventurados são aqueles que o mundo olha assim e diz assim, não tem como essa pessoa ser feliz. Mas a nossa felicidade, ela se encontra por causa da presença do Senhor que habita em nós e por causa do cuidado dele, e que apesar de todas as dificuldades que eu e você vamos ter, todas as dificuldades que nós estamos passando, que já passamos e aquelas que ainda veremos de passar, em todas essas coisas o Senhor está cooperando para o nosso bem, para que nós, eu e você, possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Ele, e ao nos tornarmos parecidos com Ele, chamarmos a atenção das pessoas não para nós, mas para o Senhor que habita em nós. Esse era o propósito de Deus desde o Antigo Testamento. Ele vai dizer, eu chamei você, Israel, não porque você era o povo mais forte, o mais numeroso, o mais poderoso, mas eu chamei você para que você possa ser a luz para as nações que estão ao seu redor. Para que você seja a luz às nações. Jesus, ainda citando Mateus e o capítulo 5 do Sermão do Monte, ele vai começar a dizer ali no versículo 13 o que? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída, no alto de um monte. Não se pode, em outro momento vai dizer que a luz não é para na casa, ela precisa ser colocada no alto. Ela não pode ser colocada debaixo da cama, debaixo da mesa. Ela tem que ficar no alto para que do alto ela possa iluminar todo o ambiente. A nossa vida é uma vida que o Senhor deseja fazer com que alumie, ilumine todos os lugares aonde nós estivermos. Para que aonde nós estivermos, eu e você, sendo parecidos com o Senhor, nós possamos dissipar todas as trevas, revelar as trevas que existem em cada ambiente, fazer com que as pessoas possam enxergar. E aí faz muito sentido quando Jesus diz que aqueles que estão nas trevas não querem se aproximar da luz, para que as suas obras não sejam conhecidas. Por quê? Porque a luz, ela vai iluminando tudo e vai mostrando, aquilo de bom e aquilo de ruim que cada pessoa faz. E quando a gente se aproxima de alguém, que ainda não teve um encontro com Jesus, ou mesmo que tenha tido um encontro com Jesus, ela não está bem espiritualmente, digamos assim, opa, bom dia, bem espiritualmente, ela não quer se aproximar de quem está ali, buscando a presença do Senhor. Você vai chamar, vai querer se aproximar, mas a pessoa vai dar desculpa e vai se afastar de você. Porque você está vivendo um outro momento em que está buscando ao Senhor, tem se tornado parecido ou parecida com Ele, e vai refletir a glória do Senhor, e a outra pessoa vai ver que a vida dela não é tão perfeita como ela acha que é. A vida dela não é tão boa como ela acredita que é. E por isso ela vai fugir, vai se afastar. Então que nessa manhã da celebração, da ceia do Senhor, manhã de renovarmos a nossa aliança com o Senhor, através do memorial da ceia do Senhor, que nessa manhã você possa, antes da gente passar para esse momento, você possa se colocar na presença do Senhor. Você possa fechar os seus olhos, curvar sua cabeça se você puder, e orar ao Senhor, dizer para Ele que o quanto você sente gratidão. Se você sentir gratidão, mas se você se sente grato ou grata, porque o Senhor desde a eternidade te ama com amor eterno e deseja que você possa estar cada vez mais próximo, mais próxima dele. E a única forma da gente estar próximo do Senhor é nos tornando parecidos com Jesus, entrando pelo caminho que Jesus entrou,
fazendo o mesmo caminho que Jesus fez. Então que nessa manhã você possa agradecer ao Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu talvez não esteja te buscando e não esteja valorizando a obra de Cristo ali na cruz. Me perdoa porque eu tenho tempo, tenho capacidade, tenho várias Bíblias, tenho condições cognitivas de poder buscar o Senhor na palavra, buscar na oração, na adoração através do louvor, mas eu não valorizo isso e troco isso por outros prazeres que são prazeres passageiros, os quais eu tenho que ficar ali sempre alimentando. Me ajuda, ó Deus, nessa manhã, valorizar o teu sacrifício ali naquela cruz e restaurar, renovar a minha aliança com o Senhor, porque a aliança do Senhor é eterna, ela é inquebrantável, inquebrável, mas eu sou imperfeito e muitas vezes eu quebro a minha aliança. Mas nessa manhã eu quero me arrepender, nessa manhã eu quero me colocar diante do Senhor, nessa manhã eu quero te buscar e quero dizer para o Senhor que eu o amo e que eu desejo viver essa vida que o Senhor sonha para mim desde a eternidade, de me fazer parecido contigo. Age em mim, age me dando forças, me dando capacidade, me dando vontade, alimentando em mim esse desejo de cada dia te buscar e ser transformado pelo Senhor de glória em glória, até o dia em que estaremos com o Senhor e tiveremos como o Senhor realmente é, e também nos tornaremos perfeitamente iguais a Ti. Fale com Deus, diga isso para Ele, do seu jeito, da sua maneira, da maneira como desejar. Nós vamos cantar. Enquanto cantamos, você pode continuar orando. E depois você vai sair do seu lugar, vai vir à frente, vai pegar os elementos da ceia. E nós vamos juntos celebrar esse memorial, celebrar essa aliança com o Senhor.